Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da série com o Arduino R4 e pela curiosidade aí que muita gente tem com relação à alteração do nosso layout, como a gente falou no vídeo passado, a gente teve essa inserção, né, de uma matriz de LEDs que por sinal ficou bem interessante porque a gente consegue inclusive trazer ali uma informação sem precisar utilizar um display, e a própria placa ela já tem também aqui o nosso ESP32 para a conexão IoT. Tá? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa matriz de LEDs, que inclusive é muito interessante. Ela possui aí mais LEDs do que o nosso microbit, né? Se vocês conhecem a plaquinha microbit, que possui lá 5x5, uma matriz bem pequenininha, aqui nós temos uma matriz de 8x12, tá? Então a gente consegue aí trazer mais resolução ali na nossa escrita, e também nós conseguimos realmente plotar algumas informações interessantes aí se você for monitorar a temperatura, a umidade, né? Então são caracteres ali de uma matriz suficiente para exibir uma informação. Aqui eu coloquei à disposição no esquemático como é que sai aqui dos pinos do Renesas e como nós ligamos essa matriz de LEDs. Então você percebe que é uma forma bem inteligente ali de se ligar. Então você percebe aqui que tem uma linha que liga no anodo de um LED, no caso LED 1 aqui, e liga no catodo do LED 2. Tá? E aí a linha de baixo aqui você percebe, né? A 0 você liga aqui no anodo no catodo dele, e na 1 é invertida. E você acaba fazendo uma divisão na segunda aqui, por exemplo, da segunda linha com a linha 0, né? Você tem um novo conjunto. Então da segunda linha com a linha 1 você tem um outro conjunto, e assim sucessivamente até a gente concluir os nossos LEDs. Então você percebe aqui que nós temos um total de 96 LEDs, tá? É uma resolução aí bem interessante para estar trabalhando. Então por isso que eu trouxe para vocês aí, porque o nosso Blink LED tradicional acaba virando um Blink como uma matriz de LEDs, que se torna muito interessante para a gente programar. Então como é que a gente acaba fazendo? O interessante é assim, que a gente utiliza uma matriz de LEDs e a própria fonte aqui do nosso Arduino R4 é suficiente para alimentar. Tá? Então não precisa nenhum reforço externo, nenhuma fonte, nada disso. Tá? Plugando ali o nosso USB direto, nós já conseguimos exibir mensagens, assim como está exibindo o Kix aqui no nosso canto inferior direito da nossa tela. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho também como é que a gente faz aí, né, desde quem está começando a programar aí com o Arduino, até quem tem mais experiência e está com medo de migrar talvez para o R4, tá? Não se preocupem, como eu falei no vídeo anterior aí para vocês, a migração ela está sendo suave e inclusive manteve a compatibilidade de pinos, tá? Então vou mostrar um pouquinho aqui para vocês agora o nosso Arduino IDE, mostrando um pouquinho do nosso código. Você percebe que é um código muito enxuto, usa bastante biblioteca e, por consequência, ele também tem um tamanho maior aí dentro do nosso sketch. Tá? Então, primeiro de tudo, nós temos algumas bibliotecas. E quem não trabalhou com essa versão, por exemplo, de IDE de Arduino, você percebe que tem umas mudanças aqui em relação ao que a gente tinha lá, o mais simplesinho. Então essa versão que eu estou utilizando aqui, por exemplo, hoje, é a 232. Para instalar bibliotecas é muito fácil. Tá? Ele abre um submenu aqui, quando você clica nesses livrinhos aqui da biblioteca, e você procura se ela já existe. Se não, você pode adicionar do modo tradicional ali também carregando. Tá? Dentro do Sketch você adiciona o zip igual nas versões anteriores. Tá? Então vou fechar a biblioteca aqui, elas já estão instaladas, e as duas bibliotecas que nós vamos utilizar são Arduino Graphics.h e Arduino ledmatrix.h. Tá? Então a primeira coisa é lembrar de adicionar essas duas bibliotecas. Adicionando essas bibliotecas, a gente já consegue trabalhar com essa matriz de LEDs aí do nosso Arduino R4. Tá? Então você faz a definição aqui, né, da nossa matriz. Então assim como você vai definir uma serial, né, a serial 232 lá, por exemplo, para dizer que a serial
vai iniciar, né, vai definir, você tem que definir aqui também a nossa matriz, tá? Então, o mesmo formato, você não vai ter muita dificuldade. Olha que legal, que interessante, quando a gente chega próximo aqui da nossa instrução, que ele já dá algumas informações de programação, tá? Então, nosso Arduino IDE também está ficando um pouco mais sofisticado. Dentro do setup, isso aqui é bem importante, assim como a serial a gente inicia, nós também temos que iniciar a nossa matriz, né? Então você chama o matrix que a gente definiu aqui, ponto .begin, então nós inicializamos aí a nossa matriz, tá? Dentro do loop, muito tranquilo, nós também temos que iniciar, lembra que a gente adicionou umas bibliotecas aqui de graphics, e nós vamos agora iniciar também o nosso desenho, tá? Até deixei comentado aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, dentro da nossa matriz, a gente tem que inicializar o desenho da nossa matriz. Eu deixei comentado aqui de propósito também o matriz.stroke, tá? Para que serve isso? É para a gente mudar a cor quando for RGB. Essa placa minha aqui, como é tudo vermelho, ela não precisa, né? Eu deixei comentado aqui, então vai ser sempre vermelho. E aí nós temos também uma função chamada matrix.textScrollSpeed, tá? Então que diz também sobre como é que funciona e ela define a velocidade de rolagem do texto, tá? Então você percebe aqui embaixo também à esquerda que ele fica rodando kicks da direita para a esquerda. A próxima função que a gente acaba utilizando aqui também é para definir o tipo da fonte a ser usado. Tá? Então você pode brincar aí também, aumentar um pouquinho, reduzir um pouquinho, para deixar aí a fonte da mensagem da forma como você deseja na matriz. Tá? No caso, os caracteres que estão ali estão com essa resolução aqui em pixels, tá? Em 5:7. Aí nós temos o início do texto, tá? Aonde ele vai iniciar a posição. Então, isso aqui também teoricamente não precisaria questão da cor, né? Mas como ele pede esses parâmetros, a gente acaba colocando que ele inicia na posição 0, 1, ou seja, na coluna 1 e na linha, aliás, na coluna 0 e na linha 1, tá? Então 0 e 1 e vermelho que é o FF. Então se você colocar lá na nossa paleta de cores, né, se colocar FFFF é tudo vermelho, tá? E aí nós temos a nossa mensagem. Então depois que você configurou a velocidade, iniciou o nosso desenho, colocou o tamanho da fonte, então todas as definições primeiro, nós vamos agora imprimir a nossa mensagem. Tá? Eu deixei aqui de propósito também um espaço, tá? Então você vai lá, matrix.print. Daí eu coloco uma string, por exemplo, que é um espaço que é do tipo, se eu colocar kicks e ficar circulando kicks o tempo todo, vai ficar colado a minha mensagem em vários kicks aqui, né, e não vai ter esse espaço bonito, né, de visualização. Pode ver que ele passa o kicks e fica um espacinho e volta ali de novo. Então eu deixei um espacinho pequeno aqui na frente, tá, antes do S, escrevi o string kicks, tá, concatenando aqui com o nosso espaço no início e também um espaço aqui do mesmo tamanho no fim, concatenando aqui ao nosso kicks. Tá? Então, na verdade, são 3 textos, porque lembrando que o espaço também é um caractere aqui, né? Então, estamos concatenando aqui 3 textos para imprimir o LED na matriz. Tá? E aí, por fim, nós vamos decidir para que lado que você quer fazer aí a rolagem do texto. Tá? Nesse caso aqui, a gente utilizou uma função para que ele se movimentasse, mas também você pode simplesmente não utilizar e deixar uma mensagem de texto fixa, né? Por exemplo, mostrando uma temperatura de vez em quando, mostrando a umidade, mostrando um AD da leitura do seu projeto lá, IoT, né? Então você pode também usar essa plaquinha como um display já direto, tá? Muito legal essa função. Então eu deixei aqui ele circulando para esquerda, então da direita para a esquerda. E por fim, nós fechamos o desenho da nossa matriz LED, então matrix.endDraw,
tá? Então toda vez que você for fazer de volta, você tem que inicializar de novo o nosso desenho, e aqui eu fecho dizendo que toda a impressão finalizou, tá? Então ele vai ficar fazendo isso aqui para sempre, tá? E executando aí a minha função, assim como está escrito na tela. Para carregar é a mesma coisa, tá? Só você vir aqui em Upload, por exemplo, vamos digitar aqui uma outra mensagem aqui. Eu vou dizer olá Kicks, né? Vou fazer ao vivo aqui para vocês. Olá Kicks, né? Vocês prestem atenção à esquerda ali que por enquanto está só Kicks, certo? Então eu vou carregar aqui nosso upload. Ele vai já configurado para nossa porta. E agora deve aparecer olá Kicks e está aparecendo na nossa plaquinha pronto configurado, tá? Então essa aí é uma aula simples, bem tranquila, tá? Você pode utilizar aí para seus projetos IoT, nós vamos utilizá-la inclusive futuramente, mas esse vídeo serviu apenas de uma introdução de como você pode inicializar aí sua matriz de LEDs na placa de Arduino R4. Tá joia, pessoal? Não deixe de se inscrever no nosso canal, um abraço e até a próxima.